Bem-vindos a mais esta reflexão. Muitas vezes pensamos que ter uma vida fácil, ou seja, uma vida fácil, é o que nós desejamos, ou seja, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, e que por estarmos com Deus, nós seremos abençoados e não enfrentaremos nem lutas, nem problemas, e que não passamos por necessidades. Mas isto não é verdade. Isto não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com a maneira como devemos viver ou como iremos viver. O que a gente precisa entender é que Deus nos chama para vivermos uma nova realidade, a realidade do reino, andarmos na justiça, praticarmos a verdade, sermos instrumento e expressão dos valores eternos do reino de Deus. Ele não nos chama para que a gente tenha uma vida boa, tranquila. Jesus mesmo disse que no mundo nós passaríamos por aflição. Mas o principal que a gente precisa entender é que temos que conhecer as Escrituras, pois quando conhecemos as Escrituras, nós compreendemos que esta é uma realidade que não existe, e sim a de passarmos por problemas, por lutas, por dificuldades. O que não podemos é deixar que estas coisas determinem a maneira como nós devemos viver. Paulo, falando sobre isso, quando ele escreve à igreja de Corinto, lá no capítulo 11 da segunda carta, do versículo 22 até o 27, ele afirma: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais, em trabalho muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Uma realidade que não tem nada a ver com o que nós vivemos. Nós precisamos olhar a vida de Paulo, compreender o que ele fez, que é muito mais do que nós fazemos, da nossa dedicação, do nosso compromisso com Deus. Paulo expressou um compromisso pleno, total da sua vida com o reino de Deus. E é graças àquilo que ele fez, ao seu trabalho missionário de expansão, de apóstolo, de levar a mensagem a toda aquela região, é que nós temos tanto da palavra de Deus hoje, do Novo Testamento, e compreendemos que os problemas, as lutas que enfrentamos, não são diferentes do que ele enfrentou e da que as pessoas na sua época enfrentaram. O que a gente precisa entender é que, independente das circunstâncias, precisamos viver o reino de Deus. Precisamos andar segundo os valores eternos. Precisamos expressar a graça de Deus, independente daqueles com quem estamos relacionando. E temos que amadurecer nisso. Precisamos amadurecer, expressar o reino, expressar a vontade de Deus e andar na vontade dele, que revela todo o seu plano e propósito para as nossas vidas e que nos conduz à plenitude de vida. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o conhecimento do Senhor para sermos instrumento e expressão da sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.